Você tá pensando em comprar o Jeep Compass? Então fica comigo até o final, porque apesar de ser um dos SUVs médios mais desejados do Brasil, com design imponente, presença de marca e uma lista de equipamentos de dar inveja, o Compass também tem deixado muita gente frustrada. E não estamos falando de problemas isolados não, viu? Estamos falando de relatos recorrentes de proprietários em fóruns, no Reclame Aqui, em grupos do Facebook e até em vídeos do YouTube. São reclamações envolvendo barulhos internos, problemas no câmbio automático, falhas eletrônicas, consumo elevado e um pós-venda que deixa muito a desejar. Você duvida? Então vai anotando aí, se quiser depois pesquisa por conta própria. Você vai encontrar milhares de relatos de donos indignados com o que estão enfrentando com esse carro. É o tipo caso do parece perfeito por fora, mas por dentro guarda segredos que podem te custar caro. Se você está considerando colocar um Jeep Compass na garagem, assista esse vídeo antes. Te garanto que vai valer a pena para que você faça uma compra com mais segurança na sua decisão. Me acompanha logo depois da vinheta. Jeep Compass. Não sei se você tá sabendo, mas tá rolando uma série aqui no canal onde eu trago uma lista de problemas recorrentes que alguns modelos possuem atualmente em carros que eu recomendo a compra. Como assim, Madureira? Pois é. Se eu tô fazendo o vídeo de um carro aqui passando para você problemas recorrentes que alguns proprietários estão enfrentando, é porque eu acho que o carro é uma boa compra. E principalmente quando a gente tá falando do mercado aqui para PCD, né? O veículo saindo aí hoje Compass com mais de 40 mil reais de desconto, um excelente acabamento e como qualquer carro hoje no Brasil, seja Toyota, seja Honda, seja qualquer marca, você vai ter riscos de ter problemas. Só ninguém hoje foge disso. Só que uma coisa é você comprar um carro sem pesquisar nada sobre os problemas recorrentes que eles têm. Outra coisa é você comprar um carro ciente dos problemas que você pode enfrentar, para que você não tome um susto, não vire uma experiência desagradável. Não que seja agradável, né, você ter um problema com seu carro zero ali, mas ter o problema sem ter sequer ciência que você poderia ter, pior. Concorda comigo? Então fica comigo até o final, porque eu inclusive vou te ensinar como que você faz esse tipo de pesquisa em outros modelos ou mesmo no Compass. Quer fazer por conta própria a pesquisa para você ver até mais relatos dos que eu vou te passar aqui? Eu vou te mostrar aqui o caminho das pedras. Lembrando, pessoal, nós não temos só o Compass disponível hoje para PCD. Nós temos mais de 100 opções aqui, SUVs médios, SUVs compactos, tem um carro mais acessível, um carro com valor mais elevado que te entrega mais. No primeiro comentário fixado tem um e-book com todos esses materiais. Eu recomendo que você adquira material atualizado mensalmente. Lá você vai ter todas as informações necessárias sobre os carros. Clica no primeiro link que está no primeiro comentário fixado, que lá eu te explico tudo que você vai receber. Receber acesso na nossa área de membros. Já estamos na nossa 4ª edição do nosso e-book. Adquire, que vale muito a pena. É um investimento que se paga. Eu te garanto, são mais de 1000 páginas de material, só para você ter ideia, muito completo. Vamos falar aqui um pouquinho do Jeep Compass. O Jeep Compass, ele é sinônimo de um SUV com aquela cara de carro premium acessível, porque ele tem um acabamento muito bom. Hoje a gente tem aquele motor turbo, corre bem esse carro, é um bom custo-benefício. Se você acompanha o canal há algum tempo, você sabe que eu sempre falo o seguinte: quando um carro vende demais, é sinal que ele tá barato demais pelo que ele entrega, e aí a montadora começa a subir o preço, cortar custo, e muitas das vezes o que nós temos visto nos últimos anos, os problemas crônicos do carro quase nunca são reconhecidos pela marca e acaba sobrando para o proprietário. E sabe o que é pior? Muita gente só descobre esses problemas quando já é tarde demais. Mas Madureira, está dizendo para eu não comprar um Compass? Não, pelo contrário, o carro é muito bom, mas no Brasil a qualidade da linha de produção de todas as montadoras caiu. Portanto, sempre que você for comprar um carro, você precisa pesquisar sobre os possíveis problemas que ele pode te gerar. Até porque de repente é um problema de barulho ou algo que nem te incomode. Mas nós podemos estar diante de um carro com um problema de câmbio ou algo relacionado com o motor. Aí a brincadeira fica séria, né? Afinal, qualquer prejuízo desse tipo vai tirar muita grana do seu bolso. Portanto, vamos lembrar que esse vídeo é para facilitar a sua vida. E aqui é só o primeiro estágio. Eu recomendo que, saindo daqui, você vá pesquisar mais a fundo sobre cada um dos problemas que eu vou comentar, inclusive sobre outros problemas. Segunda observação, eu não vou gravar vídeo de problemas crônicos sobre carros que eu não colocaria na minha garagem. Então, se você tá vendo eu gravar sobre esse tipo de assunto, o primeiro ponto de atenção que você deve ter é de que só tô gravando porque eu recomendo a compra. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui nos fatos. Antes
antes de eu ir com você para os pontos que eu selecionei aqui de problemas crônicos, eu vou te mostrar como que você faz esse tipo de pesquisa. Então, primeira coisa, você tem algumas opções de plataformas para fazer esse tipo de pesquisa. Você tem o YouTube, escreve ali problemas crônicos do Compass, Reclame Aqui, grupos do Facebook de proprietários. O que eu te recomendo? Eu vou ser sincero, no YouTube são poucos os comunicadores que têm coragem de chegar e falar para você, ó, Jeep Compass, problemas crônicos, esse. Por quê, Madureira? Comunicador, eu sou um comunicador aqui, eu vivo do digital. Se você falar mal de um carro, dificilmente você vai conseguir fechar publicidade com uma marca, isso vai atrapalhar o seu negócio, você pode acabar ofendendo um fanboy de carro, que tem muita gente que é fanboy de carro. Carro é igual time de futebol para muita gente. Você não pode falar mal de um carro que o cara, ele leva aquilo como ofensa. O cara, ele não entende que a gente fala do problema crônico justamente para dar visibilidade no problema crônico e para que a montadora corrija o problema crônico e ajude todos os proprietários, inclusive ele. Ele leva para um outro lado da moeda. Então, a maior parte dos comunicadores automotivos não vão falar sobre problemas crônicos. Os poucos que falam, é legal que você assista, inclusive que você veja os comentários, porque tem vídeo que ganha relevância e tem lá o depoimento do pessoal que também já comprou. Mas vou ser sincero, quer o objetivo, um negócio que vai funcionar? Abre o Reclame Aqui da Jeep, escreve Jeep Compass e veja todas as reclamações. O Jeep Compass, ele é um caso que eu vou começar falando assim, dos carros que eu peguei aqui, surpreende o número de reclamações. Tem muita reclamação nesse carro. Da geração anterior, da atual, é um mar de reclamação em cima do Jeep Compass. A quantidade de reclamação dos carros que eu gravei até agora, com certeza o Compass sai muito na frente, mas muito na frente. O carro realmente, se você olhar o Reclame Aqui, você vai ver os mais variados tipos de problema, desde coisa extremamente simples até extremamente complexa. E isso eu não tiro da minha cabeça. Inclusive, a gente vai começar vendo vídeo com relatos reais de pessoas. Mas fique à vontade, você pode abrir o Reclame Aqui da mesma forma que eu fiz, acessa a página da Jeep do Brasil, escreve Jeep Compass e veja a quantidade de reclamações que são abertas por dia em cima desse carro. Eu selecionei aqui só algumas da primeira página e eu peguei aqui modelos que passaram pelo facelift, pela atualização, né? Que daí já trocou pro turbo, enfim. Vamos lá. Me venderam um carro com defeito. Esse é o primeiro relato aqui que eu peguei, tá? Não fiz nenhum tipo de seleção, tá? Primeira página. Comprei um Jeep Compass 0 km, com menos de 2.000 km ele apresentou problema no motor. Acenderam as luzes de injeção e do start-stop, o carro perdeu força. Ao pisar no acelerador, ele freava, segurava em vez de arrancar. Levei a assistência técnica e tive um péssimo atendimento do pós-venda. Ora não me respondiam, ora respondiam de forma vaga, alegando um problema mecânico diferente, aparentemente não sabia o que estava acontecendo. Após uma semana, o cara ficou uma semana sem carro, devolveram e garantiu que estava 100%. No entanto, após alguns dias, durante uma viagem em família, puta vida, o carro voltou a apresentar o defeito e eu fiquei abandonado na estrada à noite com uma bebê de 7 anos. Complicado, viu? Além disso, a nossa vida ficou em risco devido ao risco de acidentes ali na estrada, do carro ficar parado. Precisa de uma resolução urgente. Bom, repara, é um Compass que o cara tirou muito provavelmente esse ano, 0 km, com menos de 2.000 km, com um problema ali, né? Em alguma coisa que faz o carro não andar, né? Não sei se é motor, se é câmbio, o que é essa parte elétrica. Eu já te adianto, esse caso não é isolado, você pode entrar aqui no Reclame Aqui, você vai ver vários e vários casos falando com esse tipo de problema. Tô falando que você vai comprar um Compass e vai acontecer isso? Não. A minoria das pessoas é que vai acontecer isso. Vamos deixar sempre claro, o problema crônico não é com a maioria das pessoas. Mas tenha ciência que pode acontecer e caso aconteça, é legal que você lê esse tipo de relato, porque normalmente o pessoal também fala como foi resolvido. E você já vai municiado com esse tipo de informação quando você for na concessionária. Mais uma aqui, ó. Tem um Jeep Compass Diesel 2022. Ó, isso já é 2022, mas já tinha passado pro facelift, não é um modelo antigo. Esse modelo possui um defeito crônico no sistema de ar. Ó, é um defeito crônico. O que acontece no Jeep Compass também, que eu vi aqui pesquisa? Ele tem tanto defeito crônico e defeito crônico tão sério que existem tantas reclamações que por mais que a montadora não admita que elas existem, algumas delas, né, pelo que eu vi aqui, os proprietários já chegam falando, pô, isso aqui é um problema crônico, eu abro o grupo do Facebook, tem 2.000 pessoas com o mesmo problema, então é crônico. Então o cara ele já chega com o pé na porta. Falou, ó, sistema de ar, apareceu uma mensagem ordenando o envio do veículo para concessionária e bloqueia a partida do motor. Parecido com o que a gente viu ali, só que esse é o diesel. Ocorre que não existe defeito no sistema, apenas no sensor. No entanto, não é possível substituir o sensor. Se é necessário trocar todo o reservatório apenas porque o sensor está com defeito. Assim, o prejuízo fica 10 vezes maior, já que, obviamente, trocando todo o sistema custará 10 vezes mais. O pior de tudo é que não existe defeito no sistema. O sensor que deveria ajudar a detectar um eventual problema apenas causa um problema muito maior, inviabilizando a utilização do carro e causando um enorme prejuízo. Trata-se de um defeito recorrente que se repete em várias unidades do modelo, razão pela qual a marca deveria fazer um recall, alterar o produto
produto ou no mínimo estender a garantia. Esse é um problema que eu achei aqui. Por incrível que pareça, às vezes a gente fala mal de uma marca ou outra, a gente nem imagina, né? Tem carros que de fato há 3 anos atrás eles eram muito problemáticos, talvez problemáticos igual o Compass aqui. Mas a montadora foi recebendo as críticas dos proprietários e ela foi consertando o problema. Carro que hoje você compra e você vai ter quase nenhum problema de fato que você via sendo relatado há 3 anos atrás. Na Jeep você pode procurar aí no Google. Tem matéria de proprietários se unindo e abrindo ação conjunta contra a montadora porque ela não reconhece como defeito crônico. Tá dando problema em vários carros há muito tempo e não sai recal, certo? Verifica a data desse vídeo, de repente pode sair recal no meio do tempo, né? Mas você vê aqui, ó, isso aqui foi aberto ontem, pessoal, ontem. E as outras que a gente viu foram abertas hoje, ou seja, problema recente. Vamos ver, cobrança de diagnóstico estando o carro na garantia. Vamos ver esse caso aqui. Comprei meu Jeep Compass em fevereiro na Jeep, meu segundo Jeep, até então satisfeito, fiz todas as revisões na concessionária. Essa última revisão feita em fevereiro, ao chegar na concessionária, soube que o profissional que ele me atender faltou, então mandaram para outro cara. Foi uma experiência desagradável, tendo em vista que não recebi nenhuma atenção. Para minha surpresa, depois de 3 meses da revisão, o carro começou a apresentar um barulho. Não entendo, mas penso que pode ser rolamento da roda dianteira. Entrei em contato com a mesma concessionária que disse que eu teria que pagar um valor aqui que foi privado, aqui para não expor ninguém, para fazer apenas um diagnóstico. Falei que meu carro tinha garantia estendida, enviei o documento, eles não aceitaram. Estou indignada, cobrar para fazer um diagnóstico de um carro que tem garantia estendida. Aqui nesse caso já é uma insatisfação pela concessionária estar cobrando dela, né, para fazer um diagnóstico de um problema de um carro que está com a garantia estendida e que foi feita todas as revisões na concessionária. Veículos Jeep Compass apresenta falha grave no motor aos 3 anos e Jeep nega carro reserva. Em 15 de maio levei meu carro para Jeep, um 1.3 turbo, só não fala a versão, né, para realização da revisão de 3 anos. Durante o serviço foi identificada a contaminação do sistema de arrefecimento por óleo lubrificante. Tem bastante problema disso aqui relatado. Levou à constatação de defeito no cabeçote do motor e comprometimento de diversos componentes do sistema de arrefecimento. Problema de origem mecânica, demanda da substituição de peças que foram solicitadas à fábrica, sem qualquer previsão de chegada ou conclusão do reparo. Trata-se de uma falha grave em um veículo com apenas 3 anos de uso em plena vigência de garantia contratual e que sempre foi conduzido dentro dos padrões recomendados pelo fabricante. Desde então, o carro permanece parado na concessionária, gerando prejuízos diretos, que o cara tem que ficar gastando com Uber, né? Em 22 de maio, protocolei junto ao SAC uma solicitação de um carro reserva. No entanto, venceu o prazo de resposta do SAC, a Jeep alega que precisa de mais 48 horas para enviar a solicitação à regional, o que não apenas contraria o prazo inicial que foi informado, como demonstra a falta de organização. Então aqui é um problema não só que o cara está tendo, né, com o produto em si, com o carro, mas também um problema aqui do carro reserva que ele está tentando e não está conseguindo. Você que tem um Compass aqui do canal, muita gente tem o Compass, você já teve algum problema parecido com esse? Porque a gente escreve Jeep Compass aqui, só dá esse problema. Vamos lá, problemas recorrentes de Jeep Compass Longitude 2025, ó, desse ano também, vamos ver. Adquiri um Longitude no dia 26 de fevereiro, no entanto com 540 km rodados e um pouco mais de um mês de uso, no dia 28 de março, a luz da injeção eletrônica acendeu no painel. Levei o veículo à concessionária, onde foi realizado escaneamento e identificaram um erro no sistema de admissão. A falha foi apagada e foi orientada apenas a observar. Infelizmente, 11 de abril aconteceu novamente e em 17 de abril de novo. Em ambas as ocasiões, o mesmo procedimento foi repetido sem solução, não resolveram nada. Diante da reincidência, deixei o veículo na concessionária no dia 22 de abril, deixou no da ordem de serviço aqui, por uma inspeção mais detalhada. No dia 25 de abril foi informado de que seria necessário abrir um chamado técnico junto à montadora, pois a falha apresentada nunca havia sido registrada naquela oficina. Ou seja, não tinha como eles resolverem, né? Não tinha um protocolo de resolução. Nunca aconteceu, eles não sabiam como resolver. Em 29 de abril, após uma semana com o carro na oficina, fui informado que o diagnóstico foi identificado um micro vazamento de ar na válvula purga que controla a passagem de vapores de combustível. A peça foi solicitada em garantia à montadora com prazo de até 20 dias úteis. Nossa. 16 de maio, 25 dias depois, fui informado que a peça havia chegado e haviam realizado a substituição da peça do coletor de admissão. O veículo foi testado e estaria pronto para ser devolvido. No entanto, para minha surpresa, dia 23, apenas 7 dias após a conclusão do reparo, a luz acendeu de novo. Isso nos leva a concluir, portanto, que o diagnóstico não foi assertivo, pois a peça que seria a causa da falha foi substituída e o problema continua a se repetir. Aí largou o carro de novo lá e até hoje tá sem previsão de entrega. Olha que transtorno. Pois é, carro novo, hein? Vou lembrar vocês, isso não é exclusividade do Compass, não. Sempre pesquisa essas informações antes de comprar seu carro para você ver aqui o que o proprietário tá passando. 2 anos de uso, então um carro 2023. Chega no dia 22 de maio para trabalhar às 8 da manhã com o carro funcionando normalmente, sem nenhum sinal de defeito. Às 11 horas, quando foi almoçar, o carro não dava partida.
mesma coisa que a gente viu lá. O carro foi encaminhado para concessionária, solicitei um carro reserva, pois quando me venderam o carro informaram que eu teria esse direito em caso de mais de 24 horas com o carro detido por problemas mecânicos dentro do prazo de garantia de 3 anos. Ele teve a negativa, informando que esse benefício só tem validade de 2 anos. Liguei para a Jeep, fui informado que para trocar a peça, R$3.900, R$4.000, pois a garantia de 3 anos não cobre essa peça que tem defeito crônico. Então atenção nisso aqui. Não é exclusividade da Jeep, mas se você acompanhou os outros relatos, você não pulou aí, você entendeu o que aconteceu. Esse cara teve o mesmo problema que a gente viu ser relatado no Reclame Aqui várias vezes em 5 dias de relato aqui. A gente escreve no Jeep Compass, só dá esse tipo de problema. A Jeep não reconhece como problema crônico. Então o cara, ele comprou o carro, qualquer site que você abrir vídeo vai estar falando desse possível problema aqui, porque acontece muito. O pessoal fala, ó, vou dar o problema ABC lá, se tiver que tirar do bolso é 4.000. O cara falou, beleza, eu vou arriscar, mas na hora de comprar o carro falaram pra ele, garantia de 3 anos, fica em paz. O carro foi lá e ele foi sorteado, deu o problema. A montadora aqui falando que ele tem que pagar os R$4.000 aqui, porque eles não cobrem. Isso é dor de cabeça, né? Não só dor de cabeça, prejuízo financeiro, que é o cara tem que buscar meio judicial pra resolver, enfim, olha o problema. Vamos lá. 3 defeitos do Compass. Vamos ver que ano que é isso aqui. Estou muito satisfeito com a Jeep como um todo. Compass 23 também é do novo, ó, deu todo tipo de defeito. Pane elétrica, daí botaram a culpa na bateria, mas foi pane. Seguido de nova pane elétrica em 2024, não puderam botar a culpa da bateria da segunda vez. Agora problema no trocador de calor 2025. Atendimento ruim, dificuldade de cobertura de garantia, sempre dizendo que não abrange, quando na verdade está na cobertura. Agora também negaram o carro reserva, alto custo de manutenção, nunca tem pé de reposição na concessionária. Problema padrão, igual aos outros que a gente passou ali. Sem carro, o que é esse cara? Eu comprei um Jeep Compass S com 5 meses de uso, o carro engasgando e perdendo força. É igual que a gente passou lá. E ó, com 5 meses de uso, ou seja, ele comprou esse ano. Terceiro dia sem reparo e hoje no saque me disseram que tem que aguardar 40 horas para analisar se vão liberar um carro reserva. Mesma situação. Então, ó, não tem nada desolado nesses casos, né, pessoal? Jeep Compass com falhas recorrentes. Venho por meio dessa relatar uma situação preocupante. O meu Jeep Compass 2023, 21 mil quilômetros rodados. Primeira ocorrência em abril deste ano. Enquanto ele trafegava em São Paulo, o veículo parou no meio da avenida, não respondia nenhum comando. Alto risco à segurança dele. O incidente teve um grande transtorno no trânsito. Claro, o carro não sai do lugar, é automático, não dá para empurrar. Contatei imediatamente a concessionária. Atendimento foi lento. O guincho foi enviado algum tempo depois. O veículo ficou na oficina por 1 mês e foi informado que houve a troca do alternador. Aí, nova falha, dia 20 de maio. Mesmo problema se repetiu. O carro parou novamente sem qualquer aviso, gerando mais riscos e transtornos. É inaceitável que um carro zero que ele comprou este ano, pelo que eu entendi ali, tenha dado esse tipo de problema. Um automóvel desse porte e valor deveria oferecer segurança e durabilidade, mas a experiência tem sido marcada por um descaso técnico e institucional. Então, pessoal, esses são relatos que estão aqui, com nome de pessoa, CPF, nome de onde ele comprou, ano do carro, tem tudo aqui. Você pode ver, inclusive, a resposta da montadora. É que é tanta reclamação que a montadora demora para responder. É assustador se você abrir a Jeep aqui no Reclame Aqui, a quantidade de reclamação que você encontra dos carros. Mas, se você começar a olhar as reclamações de 15, 20 dias atrás, elas já têm resposta, você já consegue ver ali a resposta da montadora também, tá? Fica tudo público isso. Então, não é nada tirado da cabeça, certo? E, novamente, eu compraria o carro, eu não sei, agora que eu tô vendo isso aqui de perto, eu já não sei também. Mas, eu compraria. Eu já andei com esse carro aqui, eu fiquei quase meio mês com um carro desse. O carro é bom, mas eu daria uma pesquisada melhor, eu acho, viu? Mas, ó, vamos lá. Eu vou pegar aqui alguns dos casos que a gente tem também, com base em todos esses relatos, mas que eu selecionei aqui como recorrência. Lembrando, verifica a data que eu tô postando esse vídeo, afinal vai que amanhã a montadora solta um recal ou corrige esse problema nas próximas unidades fabricadas, sempre fica atento nisso aí. Mas você viu aí, a gente pegou relato de carro desse ano, comparado a esse quilômetro, certo? Vamos colocar aqui a tela do nosso Jeep Compass para rodar também. Seguinte, pessoal, várias reclamações do carro de barulhos internos e desgaste precoce de acabamento. Então, uma das queixas mais frequentes que você vai achar se você for fazer essa pesquisa, eu esqueci de colocar o vídeo do carro, né, Madureira? Aí. São relatos do pessoal falando que tem rangido em porta, teto, painel, especialmente depois dos 10 mil quilômetros. E tem gente também reclamando desse tipo de ruído logo nos primeiros 1.000 quilômetros. Detalhe, a gente tá falando de um carro que custa em média 150, 160 mil reais, dependendo da versão. Depois, câmbio automático, transmissão travando, dando tranco, então você viu ali algumas coisas parecidas, né? Outro ponto crítico é problema no câmbio. Os relatos incluem os trancos na troca de marcha, falha na hora de engatar a ré, travamento da alavanca e até falhas em subidas, onde o carro simplesmente não responde direito. Inclusive, alguns donos contam que ficaram no meio do trânsito com o carro sem sair do lugar e o pior, mesmo depois de levar na concessionária, o problema de muitos deles volta
voltam a se repetir. Isso você conferiu comigo, inclusive um relato parecido com esse. Terceiro, problemas eletrônicos. Então, alerta falso, painel maluco, isso irrita muita gente, que é o sistema eletrônico do Compass. São vários relatos de alertas falsos no painel, com falha no freio, falha no motor, avaria no sistema de segurança. Tudo isso sem que o carro apresente de fato um defeito mecânico. Então, o problema é que esses alertas desligam o carro ou ativam o modo de segurança, fazendo com que o desempenho do motor simplesmente caia. Tem dono dizendo que o carro pira eletronicamente do nada, e aí como que você resolve? Atualiza software, troca o módulo. Tem casos que só resolvem depois de trocar o carro inteiro na justiça. Você pode ver os relatos ali no Reclame Aqui. Eu vou frisar novamente. Tudo isso é informação pública com números assustadores de reclamações. Quarto ponto, você vai ver lá também, que é um consumo muito acima do prometido. Então, isso tem muita reclamação. Eu coloquei que tem muita reclamação, imagino que pode desapontar muitas pessoas. Mas eu já comentei aqui no canal várias vezes com vocês que um ponto negativo do Compass acaba sendo o consumo. Mas, vamos frisar, o Compass ele é pesado, o motor é beberrão e o consumo urbano pode chegar ali em 6 km por litro na cidade, principalmente naquelas versões com motor Turbo Flex. Eu sempre aviso isso para vocês, mas, pelo que eu entendi, na hora da venda não é essa informação que é passada pro pessoal. Então isso acaba virando também índice de reclamação. E claro, você viu ali, não dá para deixar de fora. Outro ponto negativo é o atendimento pós-venda. Então tem relato de proprietário aguardando mais de 30 dias para receber uma peça, carros que ficam semanas na concessionária sem diagnóstico e casos onde a montadora simplesmente não resolve o problema. Mesmo com prova, vídeo e laudos mecânicos independentes. Isso faz com que muitos consumidores acabem recorrendo à justiça ou vendendo o carro antes mesmo de terminar a garantia para se livrar da dor de cabeça. Último ponto, não posso deixar de fora. Posicionamento oficial da Jeep. A Jeep costuma responder os casos, e você pode ir lá e ver isso, com texto padrão, dizendo que cada situação será analisada individualmente, que os clientes devem entrar em contato com o saque e que a montadora preza pela qualidade e a satisfação. Mas quem já passou por esses perrengues, você pode ver lá nos relatos, sabe que a prática nem sempre condiz com o discurso. Madureira, então você está dizendo para ninguém comprar o Compass? Não, de jeito nenhum, pessoal. Todo carro tem seu ponto positivo e negativo. O Compass tem uma excelente posição de dirigir, um excelente acabamento comparado aos rivais, visual marcante, um carro com muita tecnologia. Mas é o que eu falo, entre sabendo aonde você está pisando. Você viu aqui que o carro pode dar esse tipo de problema? Que bom. Compra o carro, mas pelo menos você já compra sabendo, opa, tudo bem, eu sei que o carro pode apresentar esse tipo de problema, eu sei que a montadora pode demorar para resolver. Vai ser legal você passar por esse problema, caso passe? Claro que não. Mas não vai ser tão ruim quanto você ser pego de surpresa, igual esse pessoal aqui, às vezes parece que a gente tá lendo o relato, o cara não faz ideia de que existe esse tipo de problema. Então o cara compra o carro, quando ele começa a ter o problema, ele vai pesquisar sobre e aí ele percebe que é um defeito crônico. Mas não, veja o defeito crônico antes de comprar o carro. Não vá pesquisar o problema crônico depois de comprar o carro. Veja antes, isso vai evitar muita dor de cabeça. E quer ver todos os carros disponíveis para PCD sem opções? E-book no comentário fixado, pessoal. Eu falo para vocês, é investimento que vale a pena. Evita dor de cabeça, pessoal. Evita comprar um carro e acabar virando um pesadelo. Novamente, não porque o carro é ruim, mas porque você comprou sem fazer uma pesquisa, sem ler opinião de especialista, conversar com alguém. Faça essa pré-compra. Não faça com nenhum carro aquele processo que era feito há anos atrás, onde a gente não tinha informação com a internet, que você via um carro bonito na rua, ia lá e comprava. Não dá para fazer isso mais, pessoal. Se fizer isso, a chance de você acabar transformando seu sonho, o dinheiro que você lutou, batalhou ali, num pesadelo é grande, certo? Esquisito, que vale a pena. Qualquer dúvida me chama. Lembrando, no link do primeiro comentário fixado do e-book tem meu WhatsApp, lá você vai ver que tem um botão para você falar diretamente comigo. Qualquer dúvida me chama lá, não se acanha, tô disponível aí muitas horas por dia para te atender. Se eu tiver com o celular na mão de madrugada, a gente conversa lá, me chama que a gente bate um papo. Tamo junto, até amanhã.